quando romper aqui, pensa numa pancada de gente que vai estar vendendo. Pensa. E nós iremos fazer o oposto. Nós iremos esperar essa galera toda vender aqui e aí aparecer um institucional fazendo este movimento aqui, nem que seja num gráfico de 60 minutos ou de 4 horas, tá? Fechando aqui acima o stop para cá para tentar voltar para esta região. Isso, nossa, que swing trade rolaria aqui. Ave Maria. Muito bom dia, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem nesta manhã, hoje, 10 de maio, 9h38 da manhã, e eu tô aqui gravando para vocês, meus amigos. Então, eu espero que se eu estou aqui fazendo esse esforço, vocês podem chamar os amigos, podem dar o like nesse vídeo, seguir o canal, e é isso, bora falar sobre o mercado. E essa semana algo aconteceu, né? Algo aconteceu. Finalmente rompemos o topo histórico bem aqui. E foi lindo e bonito, parará, mas assim, primeiro que eu achei muito esquisito, gente, pouquíssimas pessoas falando sobre isso, né? Ninguém tá muito aí pra paçoca. Mas um outro ponto importante que a gente tem que mencionar aqui é que foi um rompimento, fizemos novas máximas, mas não fechamos nem um candlezinho mísero acima do topo anterior, acima desse topo. O que não valida o rompimento, não valida pela ótica do SMC. Então, o semanal, vocês viram que fez apenas um piapinho, né, uma beijoca diário. Também, beijoca, nem 60 minutos conseguiu fechar acima, validando essa pernada, entendeu? Então, assim, não é pra gente estar muito animado, não, vou ser sincero. Logicamente, eu ainda vou explicar uma coisa pra vocês que eu estava estudando aqui, mas antes da gente iniciar essa explicação, eu queria mostrar isso daqui, ó. Quando a gente olha pelo nosso mensal, olha como que tá perigoso, tá? Tá uma terra perigosa. A gente vê que esse último topo aqui, ele tem exatamente essa configuração, esse topo tem essa configuração do MACD aqui, tá? Enquanto esse topo que ainda está em formação, ainda não é um topo final, me preocupa isso aqui, hein? Me preocupa. Preocupa o quê? O fato de que estamos subindo no preço, enquanto a força compradora está caindo. E mais uma coisa que me preocupa é se a gente for olhar o próprio semanal, a gente vê que esse fundo aqui, ele é muito forte. Ele tem uma força vendedora muito presente, mais do que esse fundo anterior aqui, mais do que esse fundo anterior. O que significa que, na ótica de quem opera via MACD, o que eles estariam olhando? Bom, qualquer repique que houver aqui, eu vou procurar argumentos vendedores, porque eu acredito no teste ou rompimento dessa última região. Então, isso é só sinal de alerta, tá bom? Outro sinal de alerta é que, de fato, não fechamos acima desse topo. Eu vou ficar muito, muito chateada se isso aqui começar a cair daqui. Tá? Pelo amor de Deus, pelo menos me dê um spring para eu trabalhar, uma manipulação aqui para eu trabalhar, algo assim do tipo. Senão isso aqui as pessoas vão estar olhando como um topo duplo, né? Começar a cair aqui. Beleza, tudo certo. Inclusive foi até engraçado, eu mandei pro Clinton na quinta. Vendi a máxima do índice. Falei pra ele, vendi a máxima do índice, vou buscar 2 para 1. Pagou 2 para 1. Não só pagou 2 para 1, pagou 1.000 para 1. Eu pensei, nossa, que erro, né? O trader ele nunca tá satisfeito. A gente conseguiu achar uma venda aqui perto daquelas regiões que a gente tinha marcado. Eu vou mostrar no índice futuro para vocês. Agora, olhando pela ótica da semana, né? Logicamente, eu não posso estar comprando aqui. Eu tenho que esperar por um recuo do preço para eu poder comprar, acreditando que ainda vai fazer esse rompimento válido, tá? Acreditando nisso. Mesmo que venha com uma força compradora menor, é muito interessante que ele feche acima para poder chamar mais compra antes de cair, beleza? Então, o meu sentimento é que todo recuo tem que estar buscando por algum motivo de compra para poder chegar e voltar ao topo. Se a gente for pelos 60 minutos, é um 60 minutos bem interessante. Olha aqui como o MACD, o topo desses 60 minutos é muito forte. O que significa isso que a gente está falando. Esperarei um recuo aqui para poder comprar e ir com preço, testar esse topo e, quem sabe, romper a máxima anterior. Certo? Certo? Aqui estão as regiões já marcadas que eu gostaria de trabalhar essa semana. Vocês verem, não tem nenhum ponto de venda, né? Só tem ponto de compra. Então, aqui pelo próprio diário, entre 131 mil até 133, a gente tem que estar procurando argumentos compradores. Antes disso, talvez por uns 60 minutos,
A gente poderia estar procurando por algo. Ele já fez aqui? Deixa eu ver. Ele já fez um spring? Não, fez um swing, beleza. A gente poderia estar procurando aqui, como isso aqui seria a região de formação do key level, aonde o comprador dos 60 minutos não poderia deixar perder. Então a gente aguardaria uma possível manipulação nesse sentido, né? Para que ele comece a subir novamente. Então isso aqui seria muito interessante para nós. Então essa região, vou deixar até marcada aqui, porque pode ser algo interessante, e também o topo. Agora, mas os pontos melhores para serem trabalhados, eu só tenho uma bala, né, por assim dizer, para gastar, seria em torno desse Fair Value Gap aqui que eu tenho, até esse dojizinho aqui de 60 minutos, tá? Que é esse ponto que eu falei para vocês. Depois disso, eu estaria olhando somente para essas regiões aqui, de 127 até 124 mil, que tem muito chão pelo caminho, e depois de 122, 870 até 122, 117. Eu deixei bem amplo assim o espaço, porque as melhores regiões estão marcadas pelo índice futuro mesmo. Então é isso que a gente tem aqui. Vamos falar um pouquinho do índice futuro antes de eu entrar em uma outra questão macro com vocês, tá? Bom, então essas aqui são as minhas marcações para a semana do índice futuro. Até aqui, já estava marcado antes também. E aqui, essa primeira linha vermelha é uma linha de Bose do diário, e essa segunda linha vermelha aqui é uma linha de Bose do semanal. Então a gente sabe que é uma região forte para venda. Só que não dá para ficar vendendo, clicando, procurando. Eu tenho que esperar sempre o gatilho certo. E a gente já até teve o gatilho, que foi na perda destes 5 minutos aqui. Na verdade, desde aqui eu estava esperando uma perda de 5 minutos, graças a Deus não deu, senão eu teria vendido e tomado stop, né? Então a venda foi feita aqui na máxima, foi bem lindo. Só que eu saí no 2-1 aqui. Até porque um movimento tão forte assim, não, eu tava medinho. Mas eu poderia ter segurado, com certeza. Mas é isso que importa. Agora, o que a gente consegue ver aqui no próprio diário, né? Vou botar aqui o diário. Então, aqui a gente vê que minha última pernada válida é essa daqui, né? Se bem que ele não fechou. Não fechou. Então, ela é pernada válida pelos 60 minutos somente, ó. É, pelos 60 minutos. Vou botar aqui nos estudos para ficar mais claro. Pelos 60 minutos, então, essa é a minha pernada válida. Claro. Então, é durante essa pernada que eu tenho que estar buscando compras. Logicamente, se eu for trabalhar somente os 60 minutos, a gente tem aquela regrinha que a gente gosta de fazer, que eu falo para vocês, que é de prêmio e desconto, né? Então, eu só poderia estar comprando aqui, abaixo de 50%. E aqui eu tenho que procurar por venda. Como todos os tempos gráficos estão para cima, eu não vou ficar procurando por venda em qualquer local aqui. Para que eu tenha uma venda, eu tenho que ter um argumento muito forte. Senão, é aquilo que eu estava explicando na sala. O melhor trader não é aquele trader que ele acerta 100% das operações, porque não existe isso. O melhor trader é aquele que escolhe bons ativos e aquele que escolhe trabalhar a favor da tendência maior. Então, se a tendência maior é de alta, o que é mais fácil eu fazer? Esperar cair para comprar. Só que as pessoas não têm essa paciência. Esse é o problema. É por isso que mais de 90% só tem loss no mercado. Porque fica de frente para a tela, não tem nada mais para fazer e fica lá clicando. Ou na sala de YouTube e fica procurando por compra ou venda. Não é assim. Não é assim que você vai lidar como um profissional do mercado. Não é assim que você vai conseguir, de fato, fazer dinheiro no final do mês. Como é que foi o seu final do mês passado? Você pagou DARF? Foi um resultado satisfatório? É isso que a gente tem que pensar. Então, essa aqui é a minha pernada. Vamos agora aqui para as minhas marcações. Eu já deixei tudo bem bonitinho, prontinho para vocês. Eu coloquei em amarelo aqui as coisas que, assim, só se estiver muito lindo, maravilhoso para poder fazer. São regiões de possível parada do preço, mas se eu tiver somente uma bala ou 2 balas, eu vou escolher sempre as que estão em azul para mim, tá? Que são regiões mais fortes. Aqui são regiões que eu já considero, não sei. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. É um possível ponto de parada, mas eu tenho que ter tudo alinhado ao meu favor. Até porque se a gente for ver aqui, ó, o que eu posso estar olhando nos 60 minutos? Sim, eu tive o rompimento da última pernada, só que eu também, ó, esse foi o rompimento da última pernada. Só que eu também tive o quê? Palha de topo, né? Será que isso daqui é o início de uma mitigação para poder trazer o preço para pontos mais baratos para a gente ir? Então, é isso que eu tenho que ter em mente, tá bom? Por isso que eu coloquei esse ponto aqui, por exemplo, em amarelo. Porque se a gente for ver pelo próprio 5 minutos, eu posso forçar a barra de que essa é uma pernada válida. Apesar de que não fechou embaixo pelos 5 minutos. Pelo minuto deve ter fechado, com certeza. Então, se eu quero operar o day trade num ponto muito curto, ou então se eu ver, ó, na abertura ele abriu nessa região, é interessante sim eu estar olhando para poder fazer a venda aqui com alvo para cá,
tá bom? Até porque aqui é a região de 79% dessa pernada, se a gente for ver aqui, bem aqui, tá? É a região de 79%. Abaixo disso eu não posso estar vendendo, não. E aqui é um ponto que eu consideraria como possível ponto de parada na compra, porque se a gente for olhar o próprio 60 minutos, isso aqui é a região informação de um key level. E aí a minha expectativa do movimento seria aquilo que a gente conversou. A manipulação dessa região acionaria um trade aqui, o stop aqui. Só que aí a gente tentaria capturar no risco aqui, no toque aqui, ver se tem a divergência para entrar antes da manipulação do key level. Essa é a nossa intenção para melhorar o nosso payoff, certo? Se passou daqui, não deu nenhum gatilho de RSI ou de divergência, nós vamos para o primeiro ponto interessante para a gente. Ah, não falei aqui, né? Aqui é 138,750, tá? 138,910. Esse primeiro ponto, o xoxo, também é 137,855, tá? 137,655. Primeiro ponto bacana de compra que eu gosto. 137,060 até 137,275. Depois, esse ponto aqui eu não posso nem deixar em amarelo, eu tenho que deixar ele de outra cor, porque ele é um fair value gap, que eu tô com bastante atenção aqui, tá? 136 mil praticamente até 136,245. Depois disso, 135,075 até 134,680. Depois, muito próximo dali, 134,112 até 134,585. Lembrando que eu só posso atuar se eu tiver os gatilhos de RSI e MACD, tá? Depois, 132,730 até 132,945. E depois, 131,350 até 130,960. Eu também não descarto a possibilidade dele tentar manipular isso aqui, tá? Então, a intenção seria tentar pegar uma compra nessas regiões e aqui dar uma olhada para ver se ele vai chegar com o MACD, por exemplo, fazendo uma divergência. E porque a gente teria aí os preços mais altos no gráfico e o indicador caindo aqui, tá? Ele chega fazendo mais ou menos isso daqui, ó, esse movimento aqui. Pá. Aí tem uma divergência bem bonita, com o fundo querendo ser rompido e testado, daria uma bela venda nessa região também, certo? Agora eu vou mostrar uma coisa rapidinho para você. Nossa, queria mostrar o Ibovespa dolarizado só com um ponto de atenção aqui para vocês, porque ele se torna minha referência agora, já que eu não tenho mais topo histórico. Eu não tenho mais topo histórico no real, tá? Então aqui é uma linha de bolsa que eu tenho do mensal, tá? Eu tenho justamente esse order block aqui inteirinho para ser trabalhado. E aí, sabendo disso, a gente tem algumas hipóteses, né, do que poderia acontecer. Porque, em verdade, eu ainda acho que ele vai testar essa parte superior aqui. O que significa que o Ibovespa dolarizado vai subir? Significa que o Ibov pode subir e o dólar cair, ou o Ibov pode ficar parado no mesmo lugar e o dólar cair mais, ou o dólar pode ficar parado no lugar e o Ibovespa real subir mais, tá? Então tem essas três possibilidades. Sabendo que eu tenho muito espaço para o dólar ainda cair, eu tô afirmando não, né? Eu tô supondo que ou o Ibovespa subiria mais um tiquinho e o dólar cairia, ou o Ibovespa vai ficar aí nessa lateralização sem saber o que vai acontecer, para onde vai, para onde vem, enquanto o dólar cai ainda mais, para dar uma curva para nós, tá? Então isso aqui é uma região muito interessante para a gente buscar por pontos de inversão dos gráficos, quando eu considero que aí o Ibovespa cairia e o dólar começaria a subir novamente, tá? Ponto de atenção aqui também. Vamos voltar aqui pro normal. Doleta, a gente tinha esses desenhos aqui todos que eu nem apaguei, da semana passada, sabendo que aqui era a minha referência, minha manipulação, minha defesa do médio player que cravou, e agora o alvo dessa defesa é quebrar isso daqui, né? Em verdade, a gente vê que todo e qualquer repique do dólar que está acontecendo é um motivo plausível para vender. Então, a gente vê aqui, inclusive, olha só, olha como o gráfico é muito lindo. E ele, quando a gente entende do que a gente está falando, ele fica muito fácil de ser entendível, né? Esse fundo aqui, ele equivale a esse fundo aqui. Olha como é um fundo muito forte. Significaria que o repique no tempo gráfico menor traria possivelmente os preços para cá de novo. E agora é isso que ele está fazendo. Em verdade, agora eu acredito que finalmente, vamos conseguir perder esse fundo duplo que a gente tinha marcado aí na semana passada, né?
Ele deu baile aqui, deu baile, foi embora sem mim. Tava esperando ele liquidar aqui, mas ele foi embora sem mim. Agora, o que o tempo gráfico dos 60 minutos já me diz? Que a gente tem que ter uma cautela aqui. Antes, na semana passada, a gente não tinha nenhum topo acima disso aqui. Agora, nós já tivemos o rompimento deste que leva. E nós fizemos o primeiro pós. O que significa que os 60 minutos ele está em tendência de alta. Então, tudo isso aqui, será que pode ser uma entrada de confirmação? Será que pode ser? Eu não sei te dizer. Eu sei que eu não fico tão confortável ainda de estar comprando dólar aqui enquanto ele não liquidar esse fundo duplo aqui. E aí, uma vez que ele liquidar, eu posso esperar duas coisas do dólar. Ou ele vai fazer o movimento que a gente gosta muito, que é ele fechar aqui abaixo, num tempo gráfico menor. Fechar 5 minutos já tá contando, tá? Fechar acima pra cá, pra poder fazer esse movimento. Ou ele tem tanto stop aqui, que quando ele estopar, ele vai descarregar o preço pra cá. Ele vai descarregar o preço pra cá. E aí, finalmente, vai perder essa mínima aqui. E aí eu vou estar olhando para a manipulação dessa mínima, tá? Lembrando que o alvo do vendedor do semanal ainda é perder essa região. Ainda é perder essa região. O que dá um espaço de mais ou menos 1% de queda, né? Mais ou menos. Seria bem interessante essa variação aqui para mim, tá? Até porque a gente sabe que isso aqui é o que leva do semanal. E para a gente operar um que level, o mais interessante é a gente perder essa região, aciona o stop de todo mundo vai estar vendo isso aqui novamente, como a gente falou na semana passada, como um ombro, uma cabeça e um ombro, e quando romper aqui, pensa numa pancada de gente que vai estar vendendo, pensa, e nós iremos fazer o oposto, nós iremos esperar essa galera toda vender aqui, e aí aparecer um institucional fazendo este movimento aqui, nem que seja num gráfico de 60 minutos ou de 4 horas, tá? Fechando aqui acima o stop para cá para tentar voltar para esta região. Isso, nossa, que swing trade rolaria aqui. Ave Maria. Seria lindo de se ver, né? Deixa eu ver um negócio aqui no mensal que eu não cheguei a olhar. Vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga boa. O semanal aqui. Mesma coisa, olha o semanal aqui, ó. Fundo aqui, neste caso. Quando ele fez todo o repique, ele sinalizava que ele ainda teria intenção de voltar para cá. Lindo movimento, né? Eu realmente acho que eu consigo ver a perda desse diário aqui, tá? Eu consigo ver ela já acontecendo. Só que eu tô assim, Ariane, tá? Vou abrir meu coração para vocês. Se aparecer algum gatilho aqui nessa região aqui do azul, eu vou comprar sabendo que eu posso ser estopada, tá? Porque eu não posso ficar de fora desse movimento aqui. Então, vou gastar a cartucho aqui, com medo de que o que leva de semanal não seja manipulado. Se me estopar, beleza, tá tudo certo. Aí eu vou esperar a manipulação. Esse é o meu plano. Vamos falar aqui das regiões. Vocês veem o tanto de vermelho que tem aqui para cima, né? Aqui a gente tá em amarelo, agora ela não é uma região que eu quero operar. Eu vou deixá-la... De que cor que eu deixo aqui para vocês verem que não é para operar? Cinza. Vou deixar cinza porque eu não quero operar essa região aqui enquanto não liquidar esse fundo duplo. Se liquidar, eu posso avaliar como que vai estar aqui. Mais interessante mesmo é ele perder tudo isso aqui e vir para cá, para esse próximo ponto aqui nosso. Nos 5 minutos, para a galera da trade segunda-feira, isso aqui já é uma base, né? A gente quer que aconteça a manipulação, fechar acima, fechar abaixo para estar vendendo aqui. Esse é o primeiro ponto interessante de venda, entre 5.691 e 50 até 5.698. Depois 5.729 até 5.740, depois 5.753 até 5.761, 5.762, né? 5.770 até 5.780, depois 5.789 até 5.796. Não acho que vai chegar para cá, mas a partir de 5.834 até 5.866, 67 é também região de venda. Vocês viram que eu não tenho nada de compra aqui. O único ponto de compra que eu vou ter uma atenção seria nessa manipulação aqui, depois de perder 5.664, ou então, ele perder aqui 644, mais ou menos, e manipular nessa região que vai ser o meu primeiro tiro do swing trade. Se ele me estopar, eu espero a manipulação que leva aqui em 5.626, mais ou menos. Certo? Vamos lá para o mercado de fora. Cara, vamos falar aqui uma coisa. Esses aqui eram os pontos que eu tinha assinalado, né, de venda do próprio diário e do semanal. Em verdade, ele ainda está na região do order block, que está aqui marcada em amarelo, tá?
tá bom? Mas eu não tive gatilho para vender. Nenhum gatilho. E aí, o que começou a acontecer? A gente vê aqui, eu até deixei esse quadrado aqui assinalado, porque a gente vê aqui uma base sendo formada, né? Que a gente não sabe se é uma base de distribuição ou de acumulação. O que eu sei é o seguinte, nós fizemos a manipulação na parte superior da base, bem aqui. E o alvo dessa manipulação é trazer os preços de volta para cá. Aqui era uma venda super arriscada, mas tinha gatilho, tinha divergência, inclusive, você consegue olhar aqui, certo? Na perda aqui dos 60 minutos. E o alvo dessa operação para cá. Mas aqui talvez me interesse um pouco mais esperar ele liquidar essas mínimas, tocar essa região aqui, para que eu possa comprar. Porque eu ainda acredito que ele tem um pouquinho de espaço para subir ainda, para esses dois pontos aqui, que seriam pontos de entrada de SMC puro. Não tenho nem mais linha de boss aqui nessa região, mas eu vou deixar marcado aqui, porque eu quero ver como é que o preço vai chegar ali. Aqui são order blocks que me interessam bastante, em cima desse choque que aconteceu aqui, então é algo para a gente ficar de olho, certo? Então, assim, espero uma possível queda na segunda-feira do S&P para depois ele voltar a subir. Se eu estiver errado e ele não fizer nem a manipulação aqui no ponto de baixo, se ele não fizer a manipulação aqui nesse ponto de baixo aqui, ele cai para cá. Espero que sem gatilho para dar compra, ou às vezes uma compra rápida, sabe? Entre 5.433 até 5.498, e aí ele vai continuar caindo e eu vou ter perdido a venda. O que eu sei é que se eu for olhar pela própria semanal, olha como o MACD dessa semana aqui é forte, a força da vendedora. O que significa que se a gente for fazer conforme a análise dos outros gráficos, é o quê? Todo e qualquer repique que acontecer no tempo gráfico menor é um motivo para eu procurar por uma venda, sabendo que ele vai vir testar essa região novamente, tá bom? DXY. Então aqui, pegando pelo diário, aqui chegamos no ponto nosso de venda, que foi onde deu a venda, inclusive, e agora o alvo dessa venda é tentar voltar para essa região aqui, tá? Não tem muito segredo. De ponta contrária, euro-dólar chegou no ponto de compra nosso aqui, agora o alvo desse ponto de compra é tentar voltar para pelo menos essa região aqui, que é a defesa do médio do player vendedor, 1,14 mais ou menos, certo? Se a gente for falar também do Bitcoin, cara, o Bitcoin ultrapassou todos os pontos possíveis de linha de boss, todos. Graças a Deus não deu gatilho para vender. E agora estamos chegando aqui nesse ponto. Por que eu marquei esse ponto aqui? Não porque eu gostaria de estar operando, porque está muito difícil, porque ele está voltando com a força compradora toda. Só que porque isso aqui poderia ser uma referência para mim, isso aqui é uma manipulação, e aqui essa região novamente toda que eu marquei, uma defesa do médio do player. Então vou ficar muito atenta a ela. Se eu olhar pelo semanal, o que é muito interessante para eu poder operar? Eu precisaria que acontecesse o rompimento dessa máxima com a divergência. Aí ia ser lindo, bonito, maravilhoso. E pensando que se o Bitcoin for fazer isso, tem probabilidade também do próprio US 500 S&P fazer também o rompimento de toda essa região com a divergência aqui, que aí vai ser uma divergência simples, dupla, tripla. Se a gente for olhar, inclusive, aqui o que está acontecendo, o Fear and Greed do S&P está aqui, ó, em nível Greed já. Tá ficando interessante, mas a gente gosta que fica aqui para poder estar pensando em venda, né? Então, por isso que ainda tem mais espaço para subir. Da mesma forma, o Fear and Greed de criptos tá aqui, ó, em 70. Também gostaríamos que estivesse no Extreme Greed para dar a venda bonita. E como que será que vai estar no Extreme Greed? Se romper o topo histórico. Então é isso que temos, tá? Deixei marcado aqui, mas não é o que eu tô afim de operar. Na verdade, o que é aquilo que é o mais fácil de eu estar operando? Cara, deixa cair aqui para essa primeira região, entre 99.830 até 99.000, ou então entre 92.000, 93 até 91.650 para tentar comprar, e aí sim a gente tentar estourar esses topos históricos junto com eles, né? Então aqui tá as minhas marcações de 4 horas, beleza? Esse ponto aqui eu não opero, porque eu tenho essa liquidez aqui ainda, isso aqui é um inducement, quero que venha para essa região aqui. É isso, certo, meus amigos? Eu tô com medo de voltar à tela e aí depois eu perder e ficar paralisado. Mas é isso, tenham um excelente final de semana para todos vocês, um grande beijo, espero que as análises tenham ajudado. Lembrando que temos ainda
vagas na mentoria. A mentoria aí tem gente entrando o tempo inteiro, porque agora nós temos um modelo diferente do que você vê no usual. Não é uma mentoria que ela tem início e fim. Elas são aulas recorrentes que você pode assinar para ficar o ano todo junto com a gente, que está a vida inteira, né? Quem sabe, se estivermos aqui a vida inteira. Mas seriam aí as aulas semanais que a gente tem para a gente poder falar todos os dias de gráfico. O WhatsApp é 24 horas. É tudo lindo, maravilhoso, porque a nossa intenção do cliente, eu sempre falo para ele, é criar uma comunidade de traders que eu não preciso ficar olhando para a tela mais. Vocês, depois de aprender, vocês vão passar o call. E eu só vou clicar. Beleza? Então é isso. Grande beijo para todos vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mães aqui. Feliz Dia das Mães para mim também. A gente sabe que não é fácil, né? Movimentar esse mundão e a gente tentar fazer um pouco de tudo, né? Mas que eu tenho certeza que os filhos de vocês têm muito orgulho de vocês que estão aqui. E Feliz Dia das Mães também para as esposas de vocês e para a mãe de vocês, que sem as mulheres esse mundo não existiria. Porque tudo depende da mulher. Tudo. Inclusive, eu até estava no centro, nem sei se alguém vai estar escutando isso aqui no final, mas no culto que eu estava na semana passada, falando que para Deus, assim, não para Deus, não, tô falando muito assim, mas que a figura da mulher, ela é muito mais importante do que o homem, porque se a gente for parar para pensar, quem engravidou Maria, quem colocou Jesus no útero da Maria foi o Espírito Santo. Ela nem precisou de homem para isso. E aí Maria foi lá, gestou, pariu, alimentou, criou Jesus, sozinha. Então assim, valorizem suas mulheres, valorizem elas. Um beijo para vocês, até mais.